Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio, faço parte do projeto Tutoria em Química e no vídeo de hoje vamos ver a parte 2 do assunto de teoria atômica, no qual a parte 1 já foi iniciado pela tutora Nébia e se você ainda não assistiu a parte 1, corre lá no nosso canal e no YouTube, assiste porque ela vai ser primordial para entender essa segunda parte que vamos falar da estrutura atômica e aprender um pouco mais sobre os modelos atômicos, tá legal? Então, na parte 1 do vídeo, a gente viu todo aquele contexto histórico e filosófico que fomentaram a imaginação dos grandes químicos, físicos, matemáticos, né, e filósofos, entre outros pensadores da época, para buscar respostas sobre o menor nível indivisível da matéria, o átomo. Já nessa parte 2, a gente vai dar uma introdução, vai ver como é que se comportou a teoria e os experimentos para chegar aos primeiros modelos atômicos e como essas teorias foram refutadas para trazer modelos atômicos cada vez mais consistentes. Então, a Nébia lá trouxe todo esse acompanhamento aqui de 1661 até 1896, onde nesse último ano aqui, de 1896, Becquerel, por assim dizer, fazia uma nova descoberta, um novo tipo de radiação, tá legal? E já no ano de 1897, na Universidade de Cambridge, era a vez de J. J. Thomson contribuir para a ciência. Ele obteve a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos. E como ele fez isso? Através da investigação da natureza dos raios catódicos, que eram emitidos quando uma alta voltagem era aplicado em um cátodo e um ânodo em um tubo de Crookes. Se você não lembra do tubo de Crookes, aqui está uma imagem à sua direita que ele é uma adaptação do tubo de Crookes. Na verdade, se vocês não lembram que está lá no vídeo 1, explicado pela Nébia, eu vou trazer um videozinho aqui porque eu sou muito legal para representar esse experimento para vocês. Então eu vou adiantar um pouco o vídeo para a parte que mais interessa para a gente, que é o experimento. Esse daí é o famoso cientista William Crookes, que fez os primeiros experimentos com os tubos, né? E esse tubo ficou conhecido como os tubos de Crookes. Bom, Thomson ele aprimorou esse experimento, porque William Crookes ele havia feito esse experimento, mas ele não sabia as respostas por que essas coisas aconteciam. Então, motivado por isso, Thomson ele aprimorou esse experimento e daí ele conseguiu obter algumas observações. A primeira foi que quando ele aplicava uma certa diferença de potencial, né, ele conseguia ver que existia uma fonte luminosa, né? E essa fonte luminosa ele determinou que seria chamado de raios catódicos. Esses raios eram formados partindo do ânodo para o cátodo, ou seja, como eles estão em direção ao cátodo, eles foram chamados de raios catódicos. Uma outra observação foi que esses raios catódicos eles seguiam em linha reta, já que por uma outra experimentação, Thomson concluiu que ao direcionar esses raios catódicos com um objeto na qual estaria aqui em formato de cruz de Malta, esses raios catódicos eles batiam, né, eles meio que se chocavam com esse material e formavam uma certa sombra, que vamos ver um pouco mais à frente aqui no vídeo. Então aqui está o experimento na prática que ele fez. Então você vê quando é ligado a diferença de potencial, realmente forma uma sombra aqui no fundo do tubo de Crookes. Então isso dá a ideia para a gente de que esses raios catódicos, ao colidirem com esse material, ele bate e pode até refletir de volta. Então acontece que esses raios eles não conseguem atravessar o objeto que é colocado à sua frente, formando desse modo uma sombra. E uma dessas ideias que ele teve é que esses raios eles seriam em forma de matéria, ou melhor dizendo, em forma de partícula, porque uma vez que essas partículas colidissem com o material, essa chapa de
essa chapa metálica em formato de cruz de malta, elas ou repeliam ou essas partículas se redirecionavam em outra direção, de forma que naquele formato era formada uma sombra. Então, Thomson, determinado a provar isso, ele fez um experimento um pouco diferente. Ele colocou uma espécie de ventoinha e aplicou uma diferença de potencial de modo a gerar raios catódicos um pouco mais intensos. Então, esses raios catódicos, ao baterem na pá daquela ventoinha, faziam com que a ventoinha girasse de um lado para o outro. O que constata, mais uma vez, que há um certo fluxo de partículas que fazem com que essa ventoinha se movimente. Uma terceira observação que Thomson fez foi que se ele aproximar um ímã perto desses raios catódicos, eles eram desviados, o que dá a ideia de que existe um campo magnético envolvido. Então, ciente dessas observações, Thomson ele propõe o seu primeiro modelo atômico, o qual seria uma espécie de partícula maciça constituída de prótons e nêutrons no núcleo que estariam envoltos por uma camada coberta de elétrons, semelhante a um pudim de passas, ou se você achar melhor, semelhante a um panetone, porque se você observar bem essa bolinha do lado direito, aí parece bem um pão e do lado as passas e aquelas frutinhas do panetone. Então, toda vez que você for lembrar do Natal, você vai lembrar do pudim de passas de Thomson. E, com isso, a gente tem que nossa linha do tempo, ela fica da seguinte maneira. Em 1897, Thomson, recapitulando, ele disse que o átomo ele seria uma espécie de partícula maciça, mas não indivisível. Seria formado por uma geleia, nota bem, essa palavra geleia, com a carga positiva, ou seja, seria uma grande bola maciça em formato de geleia. E aqueles elétrons eles estariam incrustados sobre aquela bola maciça. Então, esse ficou muito conhecido como o modelo do pudim de passas. E em 1898, foi a vez do casal Curie, no qual eles fizeram duas descobertas, que foi de dois elementos, e também eles deram os primeiros indícios, as primeiras cenas para a descoberta da radioatividade. No ano de 1900, começaram a surgir, por sua vez, grandes contribuições do físico alemão Max Planck. E essas contribuições de Max Planck contribuiu muito para o surgimento da teoria quântica, dos experimentos que levavam em consideração uma nova física para tentar explicar como o átomo se comportaria. Então, a teoria proposta por Max Planck foi a teoria dos quantas. E em 1905, Einstein insere a sua teoria da relatividade, e suas contribuições com os experimentos levaram ao prêmio Nobel por Einstein ganhar o experimento do efeito fotoelétrico, o que contribuiu muito, mas muito mesmo, para o desenlace da química quântica, da teoria quântica para os átomos. E vemos aqui que em 1909 foi a vez de outro físico, só que desta vez americano, chamado de Robert Millikan, que produziu um experimento genial, no qual ele consegue determinar a carga do elétron. Vemos que no decorrer de todo essa evolução cronológica, tem muita participação dos físicos, pois os físicos eles tinham uma grande motivação, que era estudar essa parte atômica. E já havia-se uma grande discussão entre uma física que não se comportavam de uma maneira normal, que seria a física do mundo quântico,
e outros físicos que seguiam a física clássica. Então aí já começa do ano de 1900, começa a ter esses dois caminhos para a física. Então isso vai ser muito determinante lá na frente para entender o modelo atômico atual, o modelo atômico que utilizamos nos dias de hoje. O que melhor explica o átomo de uma visão mais minuciosa. E por fim, temos uma das maiores contribuições, que foi a de Rutherford, em 1902, onde ele refuta o modelo atômico de Thomson, pois já se sabia que alguns elementos eles conseguiriam emitir certas partículas. E que partículas seriam essas, Antônio? Seriam as partículas alfa. Então ele fez um experimento. Aqui está uma tabela que, para vocês lembrarem, quando a gente faz uma radiação em um elemento, ele pode emitir algumas partículas que são a alfa, beta e a gama. Então aqui está, só para relembrar para vocês. E nesse sentido, ele fez um seguinte experimento, do qual é muito interessante, e esse experimento ficou com certeza marcado na história da ciência, no qual ele utilizou um bloco contendo um pequeno orifício. Está aqui o bloco com um pequeno orifício, o qual ele teria uma fonte para irradiar partículas através desse orifício, ou seja, a fonte está dentro do bloco e ao partir do momento que ele ligar, vai irradiar certas quantidades de partículas. Então aqui estão as partículas alfas que vão ser irradiadas em uma folha de ouro que está aqui no centro, e ao envolto dessa folha de ouro, nessa cor aqui, um tom de azul escuro, é uma chapa fosforescente. Para que serve essa chapa fosforescente? A partir do momento que essas partículas colidem com a folha de ouro, ele observou que algumas dessas partículas, a gente vai ver um pouco mais na frente do vídeo, elas teriam um certo desvio. E quando ela tem um certo desvio e colide com essa outra chapa, que no caso é a chapa fosforescente, que está em formato de círculo, ela meio que dá uma ideia para a gente de onde está sendo a trajetória. Meio que dá para a gente visualizar a trajetória dessas partículas, tá bom? Rutherford observou que algumas dessas partículas desviavam em torno de 90 graus, e algumas delas até mesmo voltavam no mesmo sentido em que ela era emitida. Isso gerou um certo espanto, pois se os átomos são as espécies com superfície gelatinosa e maleável, essas partículas não deveriam se chocar com o átomo e grudar lá, e ficar lá. Então, foi daí que ele teve a seguinte ideia. Poxa, se eu estou emitindo umas partículas e essas partículas estão batendo na folha de ouro e mudando a sua direção, então deve ter algumas partículas dentro do núcleo, e esse núcleo deve ser uma coisa que não seja maleável. Ela deve ser rígida, pois se algo bate com alguma coisa que tem lá e retorna, é porque tem alguma coisa rígida. Imagina só que você está jogando uma sinuquinha e de repente você dá uma tacada na bola e uma vai para um lado, outra vai para o outro. Então você tem a noção que alguma coisa ali é rígida para provocar esse efeito, né, da física, que seria um tipo de colisão, certo? Então, ele começa a imaginar o átomo de uma diferente perspectiva, em que os elétrons estariam orbitando esse núcleo, e o núcleo seria uma espécie de alguma coisa mais rígida, certo? E nesse sentido, Rutherford fez algumas observações. A primeira, a maior parte das partículas alfa atravessam a lâmina sem sofrer desvios. E como conclusão ele pensou, a maior parte do átomo então deve ser vazio. Nesse espaço então devem estar localizados os elétrons. Então a gente sabe que o átomo ele é composto tanto pelo núcleo, que lá contém os prótons e nêutrons,
E a grande parte, né, como você tivesse uma uva lá dentro, lá na uva, as sementes seriam a parte que compõe o núcleo e aquela parte mais de fora, aquela parte mais maciça da uva, seriam os elétrons onde eles estariam orbitando. Então, assim pensou Rutherford. Uma segunda observação foi que poucas partículas alfa, cerca de 1 entre 20 mil, não atravessavam a lâmina e elas voltavam no mesmo sentido. Então ele concluiu, deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa. No caso, o núcleo, uma região onde estariam concentrados tanto os prótons como os nêutrons. E a terceira observação que ele fez foi que algumas partículas alfa elas sofriam um desvio da trajetória ao atravessar a lâmina, ou seja, mesmo atravessando a lâmina, aquelas partículas elas sofriam um certo desvio, tá bom? O átomo, então, como conclusão, ele fez que as partículas alfas elas são partículas carregadas positivamente. Então, a partir do momento que você irradia a partícula alfa e ela se choca com os prótons que estão presentes lá no núcleo, ocorre uma certa repulsão. Então, justamente quando elas se colidem, ela tanto pode colidir antes da folha como depois da folha, o que gera esses desvios a partir do momento que elas se chocam. Com todas essas observações, Rutherford ele propôs o seguinte: ele propôs o seu modelo atômico, no qual ele fez que ele deveria ser semelhante a um sistema solar. Isso mesmo, o átomo ele é um grande espaço vazio, com um núcleo pequeno no centro. Então, nesse caso, ele seria o Sol, e carregado positivamente com quase toda a sua massa no centro. Então, o Sol seria o núcleo com uma grande quantidade de massa. E uma pequena parte seria resultante dessa massa seriam os elétrons, que giravam em torno do núcleo. Então lembra lá, isso parece muito com o nosso sistema solar. Então a gente teria aqui no centro o núcleo e os planetas seriam os elétrons, que ficam orbitando esse núcleo. Então é daí que vem aquele símbolo de química do modelo de Rutherford, que embora seja assim muito conhecido, não é bem o correto. A gente vai ver isso um pouco mais na frente, quando a gente estudar o novo modelo atômico, que vamos ter uma ideia melhor de como é que funciona, como pode ser ilustrado o modelo atômico. Então, uma outra observação que Rutherford fez, que realmente esse foi um cara que contribuiu muito para os nossos modelos atômicos. Então, em 1901, ele fazendo medidas quantitativas, considerando o número de partículas desviadas e os ângulos desses desvios, ele concluiu que o núcleo possui um diâmetro de 10 vezes 10 a menos 3. Se a gente pensar aqui em um exemplo real, eu trouxe aqui a imagem do Maracanã. Todo mundo sabe qual é o estádio Maracanã, né? O estádio desse time aqui maravilhoso. Não, tô brincando. Mas é um estádio muito famoso e ele é um estádio muito grande. Aqui pela foto dá pra ver que cabe 80 mil torcedores aqui, é um estádio gigantesco. E para ter uma ideia do tamanho do átomo comparado ao núcleo, é considerado que o átomo ele seria, na verdade, do tamanho do estádio, mas o seu núcleo ele seria do tamanho de uma mosca no meio do centro do Maracanã. Isso mesmo. Então, essa é uma representação. Então, toda vez que você vê um átomo, qualquer átomo da tabela periódica, você tem que lembrar que o núcleo ele é infinitamente pequeno, que ele é do tamanho de uma mosquinha no meio do Maracanã, e o átomo é do tamanho do Maracanã. Não sei se deu para entender, mas eu espero que sim. E nesse sentido, como nem tudo é perfeito, o modelo de Rutherford tinha algumas falhas, pois o modelo ele não seguia a mecânica convencional. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Que na química, na física, tinha duas vertentes no momento, que era tanto da mecânica clássica como a mecânica quântica. E isso aí começou a desabrochar nas teorias atômicas até um ponto
que fez com que certos cientistas buscassem uma linha de pensamento, e na qual a mecânica quântica ela é a mais ideal para explicar a veracidade dos nossos modelos atômicos. A segunda falha do modelo de Rutherford é: se os elétrons no átomo consistem em cargas elétricas em movimento, deveriam irradiar energia durante o mesmo. Vamos parar para pensar um pouco. Se elas emitissem radiação, elas poderiam perder energia e acabar caindo no núcleo, já que o núcleo ele possui uma carga positiva e os elétrons eles estão sempre sendo atraídos pela carga positiva. Na verdade, o que você tem é que aqueles elétrons eles estão sendo movimentados com uma certa energia cinética e ao mesmo tempo ele tem uma energia que ele faz a atração dele com o núcleo. E isso faz o elétron girar em formato de órbita e não ele cair no núcleo, porque ele tanto tem uma força que guia o elétron para frente, como tem uma força que guia o elétron para dentro do núcleo. E isso faz com que haja esse movimento orbital do elétron. Porém, o mundo quântico ele é bem mais complexo, e para entendermos isso, precisamos abandonar nossas teorias da mecânica clássica, que elas não conseguem explicar as coisas de um nível tão pequeno quanto o átomo, e partir para um novo aparato mais sofisticado, que é a mecânica quântica. E isso veremos mais à frente, não tenham pressa. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem algumas dúvidas, mandem pra gente no nosso e-mail, tá aqui, protute.quimica@gmail.com. E esse vídeo é uma colaboração da professora Rafaela e da Nébia Jocacha, que é a outra tutora. Então, lembre de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Siga a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!